Aula de Ciências, página 282, módulo 3, a cor da pele humana. No módulo anterior, nós estudamos que a pele é a nossa capa protetora. Ela serve de fronteira entre a região interna do corpo e o meio externo. É, portanto, uma estrutura fundamental para o funcionamento do organismo humano. Na aula de hoje, você vai observar a diversidade de tonalidades de pele que pode ser encontrada nos seres humanos. Você verá que existe um pigmento responsável pela determinação dos tons de pele e vai aprender também um pouco sobre os cuidados que devemos ter quando tomamos sol. A cor da pele humana. Algumas pessoas costumam se referir a certa cor de lápis como cor de pele. Mas qual é a cor da pele do ser humano? Trocar ideias. Por que as pessoas têm diferentes tonalidades de pele? Nessas aulas, você verá que os tons de pele são variáveis. O tom da pele do ser humano pode sofrer alteração? Em que situação você acha que isso pode ocorrer? Você já percebeu que, conforme a exposição da nossa pele ao sol, ela também vai adquirindo certas características, ficando mais escura ou até mesmo avermelhada. Página 283. A melanina. A cor da pele do ser humano pode variar, indo desde a branca até a negra. Essa variação ocorre graças ao pigmento chamado melanina. Pigmento é uma substância que confere cor. A melanina é produzida por células especializadas, chamadas melanócitos, localizadas na epiderme. Quanto maior for a concentração dessas células, mais escura é a cor natural da pele. A produção de melanina também ocorre com a exposição diária e moderada da pele ao sol, o que faz ficar mais bronzeada. Uma função muito importante da melanina, no entanto, é proteger a pele dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta emitidos pelo sol, que podem provocar o câncer de pele. Na imagem da sua apostila, você pode ver a representação de uma mulher com duas tonalidades de pele, demonstrando ao lado direito o efeito de uma exposição regular ao sol, tomando-se os cuidados necessários. A melanina dá cor também aos pelos, cabelos e olhos. Assim como ocorre com a pele, quanto maior a quantidade de pigmento presente neles, mais escuros eles são. À medida que as pessoas envelhecem, diminui a produção de melanina nos pelos e cabelos. E é por isso que, com o passar do tempo, eles vão ficando brancos. A melanina é um pigmento monocromático, ou seja, tem uma única tonalidade, que é o marrom escuro. Certos vertebrados, como alguns peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, possuem outros pigmentos na pele ou nas penas, como o carotenoide, que determina a coloração amarela ou vermelha. Nesses vertebrados, essas cores muitas vezes estão associadas a mecanismos, ora de defesa contra predadores, ora de atração sexual para a reprodução. Entre as pessoas que tomam sol com frequência e em horários adequados, com o tempo a pele fica naturalmente bronzeada. E existem também pessoas cuja pele produz pouca melanina e que, ao ficarem expostas ao sol por um longo período, podem sofrer queimaduras solares. Nesse caso, a pele torna-se avermelhada, ardida e pode chegar a descamar. Esses sintomas se devem à agressão às células da epiderme, causada pelo excesso de exposição à radiação solar. Também existe relação entre o consumo de determinados alimentos e o aumento da produção de melanina nas células.
Um exemplo disso são os vegetais escuros, ricos em beta-caroteno e precursores da vitamina A, como o brócolis, o espinafre, o agrião, entre outros. Além de estimular o aumento do pigmento, eles protegem a pele, pois previnem o envelhecimento pela exposição solar. Página 284. Albinismo. Existem pessoas com pouca ou nenhuma produção de melanina. Esses indivíduos são chamados de albinos. Neles, há pouca ou nenhuma pigmentação da pele, dos cabelos, dos pelos e dos olhos. E isso os torna muito sensíveis à radiação solar. O albinismo ocorre nos seres humanos e em outros animais, como mamíferos, aves, répteis e peixes. Aí na sua apostila você pode ver a imagem de uma cobra albina e a foto do grande músico nordestino Hermeto Pascoal, que é albino. Provavelmente você conhece alguém em sua cidade que tenha essa característica. A melanina protege a pele contra os raios ultravioletas do sol. Vamos fazer agora a atividade 1. Letra A. Explique por que existem diferentes tons de pele. A professora já explicou que existem diferentes tons de pele porque depende da quantidade do que mesmo que é produzido. Aí você vai lembrar e responder. Letra B. Pode-se afirmar que as pessoas que possuem pele com maior concentração de melanina têm maior proteção que as pessoas mais claras quanto à exposição aos raios ultravioleta UV emitidos pelo sol? Por quê? É possível afirmar isso ou não? Conforme o que nós estudamos até agora, você pode explicar que, conforme a concentração de melanina em quantidade maior ou menor, a proteção também varia. Quanto mais melanina essa pessoa possui, maior a proteção dela em relação aos raios ultravioleta, porque a melanina é um protetor solar natural. Página 285. Você sabe tomar sol corretamente? Ao tomar sol, as pessoas podem se bronzear ou queimar a pele. Você sabe a diferença entre essas duas possibilidades? Quando queimamos a pele, ela fica muito vermelha e dolorida. Nesse caso, a pessoa descama, pois ocorre a troca da camada superficial da pele. E é aí que nós podemos perceber a importância da quantidade de melanina na pessoa, na pele da pessoa. Porque quanto mais melanina ela possui, quanto mais escura for a sua pele, maior é a proteção que ela tem em relação a esses raios solares. E quanto menos melanina ela possuir, ou seja, quanto mais clara for a sua pele, mais fácil ela sofrer queimaduras, porque a melanina é uma proteção. E se ela tem a pele muito clara, ela tem menos proteção em relação aos raios do sol. Na imagem da sua apostila, você vê uma pessoa com queimadura solar e depois na outra foto já a pele descamando. Depois que passou a fase da vermelhidão, da ardência, acontece essa descamação. A queimadura solar acontece mais frequentemente em pessoas que têm pele clara e se expõem de maneira inadequada aos raios solares, ou seja, que ficam expostas ao sol sem adotar os cuidados necessários para manter a saúde da pele. Se uma pessoa toma sol diariamente e em horários em que a intensidade dos raios solares é menor, com o tempo a pele torna-se bronzeada e mantém sua aparência natural e saudável. Nesse caso, a pele produz mais melanina, mas sem ficar vermelha nem descamar. As pessoas mais morenas, por possuírem naturalmente maior quantidade de melanina na pele, bronzeiam-se com mais facilidade do que as pessoas de pele mais clara. As pessoas de pele mais clara tendem a ficar vermelhas mais facilmente, ou seja, a sofrer queimaduras do sol, porque possuem menos melanina. Durante o período entre 10 horas e 16 horas, ocorre grande incidência de raios solares nocivos à pele. Os melanócitos presentes na epiderme produzem a melanina a fim de evitar as queimaduras que provocam a vermelhidão causada pela dilatação dos vasos sanguíneos, além de ardência e até formação de bolhas. Essa fase aqui da descamação
acontece após a queimadura e é devido à morte das células que são eliminadas pelo corpo. As bolhas não devem ser furadas, pois protegem a pele nova e sensível que está se formando. O excesso de radiação também pode comprometer a derme e, dessa forma, impedir que a pele realize suas funções vitais. Atividade 2. Faça o teste e veja se você sabe se expor ao sol corretamente. Número 1. Os horários mais recomendados para se expor aos raios solares são das 10 às 16 ou antes das 10 e depois das 16 horas. Página 286, número 2. Quando o dia está nublado, não é necessário passar o protetor solar. Será que essa informação está correta ou incorreta? Número 3. Não é necessário passar protetor solar quando se está embaixo do guarda-sol. Será que é verdade isso, gente? Correto ou incorreto? Número 4. É recomendável não usar óleos bronzeadores sem filtro solar, porque podem queimar a pele. Número 5. O protetor solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol. Você deve assinalar se essas informações estão corretas ou incorretas. Agora, vamos conferir as informações lendo o tópico Cuidados ao tomar sol. Embora tomar sol seja importante para a nossa saúde, é preciso adotar alguns cuidados quando se faz isso. Evite, principalmente, expor-se entre as 10 e as 16 horas, quando a quantidade de raios solares que chega até nós é maior. Outro cuidado é aplicar o protetor ou filtro solar sobre a pele para protegê-la dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Na embalagem dos filtros solares aparece a sigla FPS, fator de proteção solar, seguida de valores entre 2 e 100. O FPS mede a proteção contra os raios ultravioleta, também chamados de raios UV, responsáveis pela queimadura solar. Para saber qual é o FPS ideal para o seu tipo de pele, consulte um médico dermatologista. A queimadura solar é causada principalmente pela ação dos raios UV. Esses raios, diferentemente da luz solar, não podem ser percebidos pelos nossos olhos, ou seja, são invisíveis. Os danos à saúde causados pelos raios UV começam a aparecer geralmente por volta dos 40 anos. Dentre eles, podemos citar o envelhecimento precoce da pele, o aparecimento de rugas, pintas e manchas, a catarata e, nos casos mais graves, o câncer de pele. A catarata é uma doença da visão que pode causar cegueira. Por isso, é tão importante e necessário se proteger dos raios UV já nos primeiros anos de vida. Página 287. Cuidados para se proteger da radiação solar. Quando você estiver em locais abertos, como parques, praias ou piscinas, ou praticando esportes ao ar livre, procure expor-se ao sol apenas nos horários em que a intensidade de raios solares é menor, ou seja, antes das 10 horas e após as 16 horas. Aplique o protetor solar 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplique-o de acordo com as recomendações do fabricante. Use um chapéu que proteja as orelhas, o rosto e a nuca. Use óculos com lentes que tenham proteção contra os raios UV. Não adianta você comprar um óculos que você não sabe se ele tem essa proteção. Acaba prejudicando ainda mais a sua visão. O óculos, as lentes, têm que ter proteção contra os raios UV. Beba água para manter o corpo hidratado. Não utilize óleos bronzeadores sem filtro solar, porque eles podem queimar a pele. Evite que a pele entre em contato com frutas ácidas, pois algumas delas provocam manchas e queimaduras. Durante a exposição ao sol, você provavelmente já conhece alguém que se queimou com o sumo do limão. Utilize sempre o protetor solar, mesmo em dias nublados, pois grande parte dos raios UV atravessa as nuvens.
Faça o mesmo se estiver embaixo do guarda-sol ou na sombra, pois os raios UV podem atingir a pele ao serem refletidos pela água, areia ou concreto. Então, nós temos aqui todas as respostas para aquelas questões da atividade anterior. Página 288, atividade 3, item 1. Preencha o esquema sobre a pele utilizando palavras e expressões que você estudou nestas aulas. Vamos, então, completar juntos esse esquema. Anote aí em sua apostila. A pele possui diferentes tons, ou seja, diferentes cores. Devido a um o quê? Devido a um pigmento chamado melanina, que tem a função de proteger a pele. Aqui do lado direito. A pele necessita de proteção contra a ação da radiação solar, que pode provocar... O que é que pode provocar a radiação solar? Ela pode provocar queimaduras e câncer de pele. Página 289. 2. Escreva 2 cuidados que se deve ter. Letra A, antes de se expor ao sol. E letra B, durante a exposição do sol. Aí você já aprendeu que antes de tomar sol, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos usar, o que é que nós devemos passar. Você vai escrever aí na sua apostila. E durante a exposição do sol, o que é que nós temos que fazer também? Nós temos que nos hidratar. E fazer o que mais? Evitar contato com que tipo de coisa? Volte lá o vídeo, folheie a sua apostila e encontre a resposta. O sol e a vitamina D. Tomar sol é importante para a manutenção da saúde. Em contato com a luz solar, a pele produz a vitamina D, que é essencial para a nossa saúde, uma vez que auxilia a fixação de cálcio nos ossos. O que é o cálcio? É um mineral que garante a rigidez dos ossos. A maior parte da vitamina D provém da exposição da pele à luz solar. Existem poucos alimentos que contêm essa vitamina e ainda assim em pouca quantidade. Por isso, tomar sol continua sendo a melhor maneira de nosso corpo obter vitamina D. Então, pessoal, é preciso evitar os excessos. Aquele pessoal que trabalha em serviços que ficam muito expostos à radiação solar, eles têm que ter um cuidado maior, porque se proteger mais, porque eles estão mais sujeitos a queimaduras. Agora, aquela pessoa que fica só dentro de casa, fica só fechada dentro de um trabalho e não toma nem um pouquinho de sol, ela também precisa tentar se expor um pouquinho ao sol para que ela possa aumentar a quantidade de vitamina D no corpo. Alguns exemplos de alimentos que contêm vitamina D: peixes, salmão, atum e sardinha, cogumelos, gema de ovo, sucos e cereais enriquecidos artificialmente. A maior concentração de vitamina D está no óleo de fígado de bacalhau. Quando há deficiência de cálcio no organismo, podem ocorrer doenças como o raquitismo, que provoca a má formação do esqueleto, e a osteoporose, em que há perda de massa óssea, o que torna os ossos frágeis. Olha aí, uma anatomia normal, ou seja, uma formação normal dos ossos, e uma pessoa com raquitismo. Aqui também nós temos um osso normal e um osso afetado pela osteoporose. Página 290, atividade 4. Pesquisas indicam que pessoas que trabalham em locais fechados fazem parte do grupo de risco para ter deficiência de vitamina D. O que é um grupo de risco? O grupo de risco é um grupo com maior probabilidade de ter aquela doença ou deficiência de vitamina D, conforme o contexto que nós estamos estudando aqui. Letra A.
Por que as pessoas que trabalham em ambientes fechados podem ter falta de vitamina D em seu organismo? Nós acabamos de estudar sobre isso. O porquê que eu não posso ficar fechado o tempo todo em um ambiente que eu vou ter a deficiência de vitamina D? O que é que vai faltar? Letra B. Qual é a consequência da deficiência de vitamina D para a saúde? O que acontece se eu tiver deficiência de vitamina D? Nós acabamos de falar sobre isso também. Letra C. Proponha uma alternativa para que as pessoas que trabalham em locais fechados possam expor-se ao sol durante a semana. Imagine aí uma pessoa que trabalha num escritório o tempo todo e ela não tem como se expor ao sol. Como que ela pode fazer? Que hora que ela pode tomar um pouquinho de sol durante a semana? Qual a sua proposta? Qual a sua solução que você pode propor para este problema? Em casa. Número 1. À medida que as pessoas vão envelhecendo, os pelos e cabelos vão ficando brancos. Por que isso acontece? Você volta lá no início e você vai encontrar a resposta. Número 2. Sobre a vitamina D, responda. Letra A. Um aluno escreveu na prova de ciências que o sol é importante para a saúde porque ele fornece vitamina D para o corpo. Explique o que há de errado nessa resposta. Será que é o sol que fornece a vitamina? Volte o vídeo, escute novamente a explicação para responder a esta pergunta. Letra B. Existem alguns alimentos que fornecem vitamina D, mas ainda assim é preciso tomar sol. Explique por quê. A nossa aula de ciências fica por aqui. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Você também pode voltar o vídeo e ouvir novamente as explicações. Resolva as atividades, tire as fotos e envie para a professora. Vejo você na próxima aula. Até mais!